É muito gratificante para mim ser recebida neste círculo e sentir a vossa presença nessa escuta para receberem a minha partilha. O que tenho aqui para partilhar com vocês hoje é precisamente é a minha viagem de regresso à minha criança que vivia num estado de partilha autêntico, sem limites, sem restrições ao seu amor e à forma como partilhava os dons do seu coração. E eu sinto que muitos de nós todos temos em nós partes desta história, não é? Partes de representação de um lado mais autêntico, mais próximo da nossa essência, mais natural, mais livre e mais espontâneo na sua expressão e na comunhão do seu amor. E muitas vezes ao longo da nossa vida nós fazemos um caminho de tentar resgatar esse lado. Passamos por fases de afastamento, por dores, por traumas, feridas de uma ilusão da separação, né? Feridas da grande ilusão coletiva de que nós somos isolados e de que a nossa identidade, a nossa personalidade nos isola das comunidades que habitamos. E este caminho de regresso ao tal espírito da comunhão que vos trago aqui hoje é para mim um caminho de unificação e de muita cura. Então eu vou partilhar convosco essa história. Quando eu era criança, eu cresci numa aldeia e com condições muito específicas, porque a minha família tinha casas todas ao lado umas das outras. E portanto, cada casa tinha uma arquitetura muito semelhante às casas vizinhas e tinha também uma parte de um jardim e de um quintal. E elas eram contíguas, então não havia só acesso a estas casas através do exterior, mas elas comunicavam quase que internamente a partir dos seus quintais, dos seus jardins. E foi aqui que eu apareci, foi no seio deste conjunto de casas, cada uma delas com uma identidade específica da família que a habitava, do seio familiar mais nuclear que a habitava, mas ao mesmo tempo com a possibilidade de abertura e de comunicação com os vizinhos. Foi neste ambiente que eu cresci. E a minha criança dedicava muito do seu tempo, todos os dias, a passear entre estas casas. Não precisava de convite, sentia-me livre e à vontade para passar da casa da minha avó para a casa dos meus tios, para a casa dos primos, para a casa dos outros tios. E demorava-me, fazia-me entrar, fazia-me convidada e demorava-me na partilha do que quer que aquela família, aquelas pessoas que eu ia visitar estivessem a fazer. E então bebia naturalmente de um estado que eu hoje reconheço como um estado de comunhão, ou seja, um estado de presença em partilha com. Um estado de presença que é integrador, que nada exclui, que não julga e que apenas é e se permite ser e se permite partilhar com outras pessoas a sua presença. E era assim que eu vivia. Quase que como que de dia era assim que eu vivia. E outra parte de mim, bebendo desta nutrição tão forte, deste sentimento de pertencimento, ao mesmo tempo de liberdade, no aprofundamento das minhas ligações, das minhas relações,
eu levava também esse estado de espírito para os meus momentos de comunhão comigo próprio, com o meu coração e com toda a natureza que eu tive o privilégio de comungar durante a minha infância. Todos os montes que eu tive o privilégio de contemplar, todos os céus estrelados, todos os horizontes que me inspiravam sempre, mais uma vez, esse sentimento de alegria por poder estar presente em partilha com espaço. E este espaço podia abranger todo o universo. Então eu desde cedo que tive muitas experiências místicas em que me sentia profundamente conectada com toda a Terra, com todos os seres humanos, com todos os seres vivos, com todo o universo, com os elementais, com os espíritos da natureza. E esse sentimento de conexão profunda, eu reconheço hoje que vem de um trabalho diário de comunhão, também nas minhas relações, também no seio da minha família. E consigo reconhecer isso hoje porque experienciei também o contraste deste estado de graça e de partilha genuína e de estar presente, um presente que é 100% inclusivo. Como podem calcular, com o envelhecimento destas pessoas que eram a minha base, a base das minhas raízes, e com muitas doenças que surgiram também, experimentei num curto intervalo de tempo perdas muito significativas, e mais do que perdas destas pessoas que representavam o meu chão, as minhas raízes, eu testemunhei muito sofrimento na experiência da doença que muitos deles sofreram, muitos deles experienciaram. Uma das experiências mais fortes foi com o meu avô, uma pessoa que eu sempre considerei como o meu guia neste comungar não só com outros seres humanos, não só com as pessoas da minha família, mas também com os animais, com os seres vivos, a cultivar um respeito enorme pela natureza, pela terra e pela vida, e a apreciar todos os milagres que estarmos aqui e podermos respirar ar fresco e de vez em quando andarmos na rua e se calhar cruzarmos com uma folha de uma árvore que nos recorda algo de belo e desperta em nós um reconhecimento, uma ligação transcendental. O meu avô era esse guia para mim, essa pessoa que me tirava muitas vezes do meu movimento de isolamento para ficar fechada e aprofundar os meus estudos e fechada no meu próprio cubículo, digamos assim, e me dizia para ir para o meio da natureza. Ir para o meio da natureza, abrir o meu coração e perceber que era ali tudo aquilo que eu precisava de aprender, estava ali. E não era só o ali na natureza, em abstrato e em isolamento, mas era ali, naquela partilha que se estava a estabelecer entre nós os dois. E então, quando o meu avô, ele faleceu de cancro, com vários tumores malignos cerebrais, e teve um decaimento da sua saúde muito repentino, que não lhe deu a oportunidade de despedir da família e de mim, mas que foi muito demorado, e isso para mim foi uma situação que
que representam um trauma bastante grande, porque eu não consegui estar presente em partilha com essa dor ou com o sofrimento que eu estava a testemunhar. Eu vi o meu avô durante muitos meses a perder cada vez mais capacidade de expressão e de uso do seu veículo, mas mantendo a consciência. E isso para mim representava um pesadelo muito grande que eu não conseguia aceitar, não conseguia mesmo processar essa dor. E então, depois do meu avô falecer, eu não consegui, eu afastei-me desse trauma. O trauma é mesmo isso, é algo que se congela, é algo que fica congelado na nossa esfera psíquica e representa as condições limites, não é? Representa os nossos limites no momento em que ele se gerou, representa os limites daquilo que temos capacidade de testemunhar, de aceitar e de processar. E quando chegamos a esses limites, muitas vezes o que fazemos é fugir desse espaço dentro de nós que fica com o eco dessa experiência e dessa dor. E isto, estava eu já com os meus 21 anos, então eu sinto que depois deste trauma, que quase que abraçou também todo um outro conjunto de experiências, porque muitos outros membros da família e das casas vizinhas que me eram tão queridos, tão próximos, tão amigos, também sofreram com a mesma doença. E então eu acumulei isso. Devido a esse trauma, eu comecei um caminho de fuga de estar verdadeiramente presente e em partilha no seio das minhas relações, de estar verdadeiramente presente e em partilha comigo própria, com o meu coração, com a vida e com o sentido, com um conceito de todo. Chateei-me com Deus um bocadinho. Não conseguia processar na altura isso, mas ao mesmo tempo havia sempre uma parte de mim que queria resgatar algo que eu sentia que tinha perdido. E para resumir um pouco esta história, eu sinto que quando nós começamos estes caminhos de fuga dos nossos traumas, isso acaba por nos afetar em todas as áreas da vida e acaba por se refletir também em tudo o que fazemos nas restantes áreas da vida. E eu, em fase no início da minha fase adulta, ressignifiquei este momento de fuga como um momento de ganho de independência, de trabalhar a minha autossuficiência, de trabalhar por mim, conseguir objetivos. Tudo isso são coisas boas de se experienciar, mas o foco por detrás da vontade que me levava a mover era um foco desconectado, muito centrado em mim própria e nos benefícios que eu me via alcançar, e estava sempre lá por trás, havia sempre a sensação, quase como uma nota musical constante, de que os benefícios que eu procuro com os objetivos que estou a traçar para a minha vida, eu procuro-os porque eu tenho esperança que eles me façam sentir inteira de novo, que eles me ajudem a sentir-me, a reconhecer-me novamente como um ser inteiro e conectado. Mas às tantas, há também um ponto no caminho em que nós nos perdemos nesta floresta. E perdemos, e esta voz que está por trás começa a perder a sua definição. E eu senti que cheguei a um ponto da minha vida em que estava só a correr,
sem saber já do que estava a fugir e sem saber para onde ia. E apercebi-me também que a luta por conseguir objetivos, por manifestar por manifestar sucesso na vida, o que quer que isso signifique, por criar ganhar a vida. Quando abordamos estes objetivos a partir de um ponto de luta, de força, queremos forçar isso na nossa vida e no fundo estamos em movimento interno de fuga, a nossa energia esgota-se. Estamos a trabalhar a partir de um ponto que é completamente desconectado da nossa essência e da nossa abundância. E o corpo transmite-nos isso, ele vai ecoar essa desconexão e vai nos mostrar que estamos a trabalhar a partir de um ponto em que as energias se esgotam, em que há limites para a energia que conseguimos trazer ao mundo e para o quanto conseguimos fugir de nós próprios. Vamos perdendo, eu fui perdendo essa energia e até que a determinada altura da minha vida isso se traduziu, obviamente, num declínio gigante da minha saúde física. Então eu tive um momento que eu lhe chamo de crise, mas que para mim representou uma oportunidade gigante, maravilhosa, quase que como um milagre na minha vida. Mas eu tenho noção que aparentemente as circunstâncias que eu passei podiam ser desagradáveis e foram de grande sofrimento. E nessa crise física, nessa crise de saúde, eu vi-me incapacitada, não sabia porquê e durante muito tempo os médicos não conseguiam diagnosticar o que é que estava a passar com o meu corpo, mas os sintomas que se iam manifestando quase que replicavam aquele pesadelo que eu congelei, aquela imagem que eu congelei do meu avô. Replicavam estar presa no meu corpo, consciente e sem o conseguir usar, sem me conseguir expressar, sem conseguir falar, com a minha comunicação comprometida, extremamente comprometida, e também a minha locomoção, a minha deslocação. Então, pela primeira vez, eu experienciei na pele uma fração daquilo que para mim representava a condição que eu testemunhei no meu avô e que eu tanto lutei por aceitar. E quando eu passei por isso na pele, aconteceu uma coisa maravilhosa, que eu percebi que eu não era só aquilo. Portanto, quando eu realmente, quando essa imagem deixou de ser um tabu para mim, e algo associado a uma pessoa muito querida, que eu vi sofrer e que não pude fazer nada para ajudar. Quando eu passei por isso, eu percebi que a consciência é tudo, a presença é tudo. E essa luz é o suficiente para iluminar cada dia, Nunca estamos isolados de amor. Nunca estamos isolados da vida e nunca estamos isolados de nós próprios, mesmo quando aparentemente, quando essa pode ser a realidade aparente, mas isso nunca acontece. E ao testemunhar isso na minha experiência, eu pude começar finalmente a fazer o meu próprio caminho de cura, não só a cura física, mas também poder ir voltando atrás, revisitando cada trauma, cada ferida que me tinha, da qual eu tinha fugido, e pude voltar a cultivar um estado de presença em partilha com a dor
cada ferida representava para mim, com o sofrimento que cada ferida representava para mim. Até que finalmente pude revisitar esse trauma, não é? Com o meu avô, e pude aceitar essa situação, pude integrar e gerar um sentimento de união em relação a essa memória, em relação a esse evento. O amor une, a união cura, e cura muito. E hoje, como terapeuta, eu reconheço o imenso poder deste espírito de comunhão, da capacidade de estarmos presentes em partilha, com o que quer que seja, mas também uns com os outros. Mas para estarmos presentes e em partilha nas comunidades que queremos nutrir, nas relações que queremos nutrir, temos que também fazer este trabalho em paralelo, de estar presentes e em partilha com o que vai dentro de nós, com aquilo que sentimos em relação aos eventos que testemunhamos, com aquilo que sentimos em relação a todas as coisas que cruzam a nossa percepção ao longo do dia, ao longo da nossa vida. E é este estado de união, de abertura, que nos leva finalmente para um estado de transcendência dos limites da nossa percepção, dos limites do nosso veículo e do nosso ego, e que nos recorda da nossa verdadeira essência, que nos recorda de que nós somos seres conectados, sempre. Somos seres inteiros, íntegros e conectados. E isto é extremamente importante para a fase em que estamos a atravessar agora na evolução humana, por assim dizer, em que estamos a transitar para uma fase adulta, uma fase em que somos convidados e somos chamados a ir para além do pensamento individualista, a curar muitas vezes aquela obsessão que pelo menos no meu caso ecoou durante muitos anos da minha vida, uma obsessão por saber quem eu sou, de onde é que eu vim, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é o meu propósito, e poder sentir quem nós somos, porque é que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito. Deixar de pensar, pelo menos por uns segundos, eu sinto que as transições se fazem de uma forma gradual e que, enquanto seres humanos, vamos continuar a ser seres duais. Vivemos no mundo físico e vivemos também no mundo espiritual. E nesse mundo espiritual sentimos-nos conectados, sentimos-nos unidos, sentimos-nos integrados. E vamos sempre fazendo esta recapitulação no mundo físico, esta incorporação no mundo físico. E enquanto fazemos isso, enquanto criamos essas pontes, vamos continuar a ter momentos em que pensamos na primeira pessoa do singular, mas podemos também começar a cultivar momentos em que transcendemos e nos pensamos e nos reconhecemos como coletivos. E levar este pensamento mesmo para os coletivos que vivem dentro de nós, mesmo para as diferentes vozes que vivem dentro de nós, para as diferentes vontades que temos ao longo do dia, para as diferentes dores, para as diferentes expressões do nosso corpo físico e mesmo todo o espectro de emoções que possamos sentir. São comunidades com quem nós podemos comungar e estar cada vez mais presentes em partilha, em união, em celebração.
trabalhando assim, pouco e pouco, a nossa transição para uma consciência, para a nossa verdadeira essência, que se sabe verdadeiramente conectada. E muitas vezes é neste estado, é quando cultivamos, quando trabalhamos, quer seja pela meditação ou pela atenção focada, pela vontade, pela intenção, trabalhamos esta qualidade, esta capacidade de estar presentes em abertura e em partilha. É aí que nos conhecemos verdadeiramente e que nos recordamos verdadeiramente do nosso propósito. Quase que ressignificamos o conceito de propósito. E eu senti de partilhar esta história desta forma, neste círculo e neste movimento, precisamente por sentir que é tão bonito o que está aqui a ser feito. Em que todas as semanas temos uma oportunidade de estar juntos, presentes em partilha, e nessa partilha, nessa comunhão, vamos sentindo cada vez mais nos nossos corações e cada um à nossa maneira o que é este coletivo, como nos relacionamos com ele e quem somos nós em partilha. Nós conhecemos-nos a nós próprios, a nossa verdadeira essência, quando nos vemos em partilha. E é isto que as nossas crianças nos mostram e que a nossa criança interior nos mostra. Aquilo que é mais natural, os nossos maiores dons, é a nossa forma mais autêntica e genuína de partilhar onde quer que estejamos. Quero agradecer-vos muito por estarem presentes aqui comigo, em partilha, em união, e espero ter-vos inspirado com a minha vivência, o meu sentir do espírito da comunhão. Gostava muito só de fazer uma pergunta que tem a ver com uma expressão que tu usas muito, que é património cultural da cura. O que é que tu queres dizer com isto? É que é engraçado, não me recordo de usar essa expressão. Deve-me ter sido saído de uma forma natural. Mas reconheço que penso muitas vezes nas comunidades como centros de cura. E sinto que a cultura comunitária, aquela chama, aquela ancestral cultura comunitária, é uma cultura de cura, precisamente porque este estado de onde comem 3, comem 4, de trabalhar ativamente a abertura das nossas portas e o acolhimento de mais alguém, de mais vozes, e externamente, mas internamente também refletido como o acolhimento de cada vez mais partes de nós, é um tecido de cura. É aquilo que permite, que reflete as condições para aquilo que eu acredito ser a cura. Também durante a minha vida passei por uma fase de ressignificação do que significa a cura. Não tanto ligada a resultados finitos, digamos assim, ou definitivos, mas sim ao caminho, a um processo de, independentemente do que estiveres a sentir, independentemente do que estejas a experienciar, se conseguir estar presente em comunhão com isso para mim é cura. E muitas vezes muitas vezes acontecem milagres a partir destas condições
Mas pode ser que continues a experienciar algum cariz de doença. Mas vai ser sempre diferente, porque na matéria tudo muda, não é? Ao nível espiritual, a cura está lá, quando nos permitimos a honrar essa abertura e a unirmos de mãos dadas com o que quer que seja que procuramos curar. E eu sinto que isto eram condições que todas as tribos e todas as comunidades criavam de uma forma muito natural, tal como a minha criança, de uma forma muito natural, sem saber o que estava a fazer, mas exercia o seu ser em partilha. Eu sinto que a nossa ancestralidade comunitária recapitula essas condições de cura. Há um trabalho constante para regressar a este estado de espírito, a este estado de graça, e a esta consciência. E esse trabalho passa por... portanto, eu comecei por trabalhar muito a atenção plena, o mindfulness, trabalhar muito a minha consciência observadora e voltar essa observação para dentro. Ou seja, em cada situação que acontece, o primeiro estímulo, a primeira reação é congelar a situação, o evento, congelar a sua representação externa. Portanto, alguém fez isto, isto aconteceu e eu sofri com isso. Nós estamos a trabalhar a partir de uma consciência de vítima. Mas se voltarmos a atenção para dentro e nos permitirmos treinar, começar primeiro a estar presentes com aquilo que nós sentimos, já não é? Pá, isto realmente fez-me sentir furioso. Eu estou que nem me aguento. Portanto, primeiro começar a observar isso, tirar o foco de um evento que nós cristalizamos, não é? A vida continua a acontecer e cruzamos, se calhar, com muitas outras coisas boas, mas como cristalizamos, como congelamos aquele momento, muitas vezes nem estamos atentos não é? À continuidade do fluxo da vida. E temos que trabalhar esse congelamento em nós, dentro do nosso coração. Portanto, reconhecer primeiro a forma como nos estamos a sentir. Não é o que aconteceu, não tem que ser avaliado à partida, não tem que ser julgado à partida. Depois já lá voltamos, vamos deixar isso por um momento de parte e vamos concentrar primeiro em como é que nos estamos a sentir. E perguntar, será que eu consigo estar presente com aquilo que eu estou a sentir? Eu recentemente, no meu percurso terapêutico e como terapeuta, eu percebi que em mim e nas pessoas que eu ajudo, a capacidade de sentirmos que temos a capacidade de sentir e de estar presentes com tudo aquilo com o que quer que seja, independentemente do que nos aconteça, independentemente do quão desagradável seja, essa sensação de que somos capazes de estar presentes com isso, de processar, é extremamente empoderadora. E eu trabalhei essa sensação, trabalhei essa crença de que sou capaz de estar presente com o que quer que seja. Principalmente trabalhei muito isto com os meus medos, com preocupações, mesmo ciclos de pensamentos repetitivos, que nós já estamos a ver que a mente está a entrar numa espiral negativa e não sabemos como desatar aquele nó, mas sentirmos que conseguimos estar presentes mesmo com um novelo mais complicado e mais emaranhado de medos, de dores, de dissonâncias, de conflitos, então nós somos capazes de tudo, somos capazes de transformar a partir de nós e a partir do nosso centro. E foi é um pouco isso que eu trabalho, é essa escuta e a crença de que eu consigo sentir e quero sentir, quero estar aqui presente para o que der e vier comigo. Muitas vezes quando conseguimos fazer isso, e se formos revisitar esse evento que nos tirou do sério, ou essa pessoa e aquilo que disse e aquilo que fez, mas se revisitarmos isso já depois de termos feito essa cura interna e de termos trabalhado o espírito da comunhão, termos trabalhado a capacidade de estar presente em partilha,
torna-se natural nós vermos para lá desse momento que cristalizamos. Porque quando nós reagimos, nós não sabemos, nós estamos a desver a outra alma, não é? E o contexto que a trouxe até aqui. E as dores pelas quais passou, e o seu caminho, e a fase do caminho em que pode estar. Quando trabalhamos a cura em nós, conseguimos ir para além desses eventos que acabamos por cristalizar, conseguimos desmistificá-los e começa a surgir uma sensação de que realmente talvez não haja maldade, talvez a maior maldade que nós possamos conceber venha apenas de um sítio de falta de noção, de inconsciência. E se nós nos cruzarmos quando nos cruzamos com momentos que podem vir desse sítio, então cabe a nós também termos a responsabilidade de sermos agentes dessa cura e da cura que a inconsciência espiritual, dos eventos que acontecem devido a este estado de inconsciência. Eu sinto que eu para já sou uma apaixonada pela vida e pela experiência humana. Eu acho magnífico, porque lá está, a minha criança, e todos nós, eu acredito que todos nós temos este arquétipo da criança que, independentemente da nossa infância, independentemente da história, do nosso desenvolvimento, mas temos sempre presentes um arquétipo de criança que se expressa de forma natural, espontânea, que se partilha sem consciência do que está a fazer. A única coisa que faz de propósito é ser, né? E em amor. E depois, ao longo da vida, temos a oportunidade, muitas vezes através de experiências de dor e de sofrimento, mas temos a oportunidade de incorporar essa sabedoria e fazer de propósito aquilo que já fazíamos naturalmente e fazer e neste retorno há um aprofundamento muito grande. Nós não voltamos a ser a criança, não voltamos a esse estado, mas no retorno nós vamos às nossas profundezas e resgatamos muito mais partes de nós, muito mais consciência da nossa essência. E para mim ser humano é isso. eu estou contente por ter escolhido encarnar, eu estou contente por esta oportunidade de estar presente, experienciar o caos, experienciar o querer estar presente no meio do caos. Há um ditado xamânico, não é? Que diz que é no olho da tempestade, no centro da tempestade, nós vemos uma pomba. Nós vemos a pomba isolada que representa paz, liberdade, amor. Se não fosse a tempestade, não teríamos discernimento, não reconheceríamos. Então é como se... Eu acredito muito que nós somos partículas divinas, não é? que de uma consciência maior que está no processo de se conhecer a si própria. E é através da vivência desta encarnação e das tempestades pelas quais passamos que nós podemos ser agentes dessa consciência maior que se quer conhecer a si própria. E isso para mim é a cura. Isso para mim é a cura. Olha, Catarina, eu também estou muito contente que tu tenhas escolhido encarnar. E uma das coisas que tu estás a trazer, e tem sido um orgulho porque está a cada vez evidenciar-se mais através de cada um de nós, é a grande máxima que eu costumo dizer que nos distingue, mas ao mesmo tempo que nos vai unir, que é a sensibilidade, não é? É quando me perguntam, mas este coração maior, que é a raiz de Portugal, ele distingue-se como? E eu normalmente, aquilo que vou sentindo, eu digo, olha,
ele não se distingue, ele une-se, mas onde ele brilha é onde ele de facto surge como uma identidade, é através da sua sensibilidade, é a sensibilidade de um coletivo. E para isso precisamos de facto de nos encontrar uns aos outros e perceber que uns vão estimular partes que estão em pontos cegos dos outros, mas que essa sensibilidade existe em todos nós, na sociedade global, não é? Muitos de nós estamos profundamente adormecidos. E ainda hoje falava com a Sofia sobre isto, sobre a questão da presença, o facto de, por exemplo, eu ultimamente sentir que cada vez mais prezo o diálogo na presença, mesmo que seja um momento de silêncio. E que muitas das vezes um diálogo, por mais que ele nutra relações através do WhatsApp ou da escrita, por mais que um diálogo possa ser desenvolvido através de um chat que não inclui a presença neste momento contempla a quinta dimensão, que é o que eu ando a sentir. O que é que acontece? Esta quinta dimensão, que é uma consciência que eu acredito que nada tem a ver com de repente passarmos a deslizar em vez de andar, ou em vez de termos carros temos tapetes voadores. A quinta dimensão não é de repente virarmos hologramas, a quinta dimensão é precisamente essa consciência de que precisamos de encontrar em nós esse centro, e o centro é a comunhão de todas as nossas partes. E essa família interna, quando ela começa de facto a encontrar outra pessoa que tem essa comunidade interna em funcionamento e em busca do seu próprio centro, nós elevamos a nossa frequência. Então, muitas das vezes, aquele processo que pode ser muito difícil, no momento em que estamos presentes uns para os outros, o coração fala mais alto. Que nada tem a ver, é como se o ego de facto se rendesse, porque esse trabalho está a ser feito a um nível tão profundo e voluntário, portanto uma comunidade consciente procura encontrar esse centro individual, esses centros individuais, e daí também esta busca desta aldeia que concretize este centro individual em cada um de nós, para que depois se possa materializar um centro que cuida da saúde. E nós não vamos conseguir cuidar da saúde de um todo se não cuidarmos deste centro de saúde interno. Isto é lindo que eu estou a ver hoje aqui a acontecer. Nós temos um centro de saúde aqui dentro. É lindo. Então, antes de qualquer centro de saúde fora, nós temos que abrir o nosso centro de saúde interno. Não é verdade? Então é lindo de sentir o que tu trazes, porque já ontem numa reunião de trabalho eu senti que a presença facilitou muito a empatia, facilitou muito o elevar o pensamento, o elevar a consciência. E essa para mim é a quinta dimensão, que é onde o coletivo se torna de facto uma identidade, uma autoridade e uma voz que pode transformar vidas, não é? Então estou feliz por também sentir que neste momento estou a cuidar desse centro de saúde interno, não é? Para poder depois conseguir ter espaço para haver sempre lugar para mais um. E para terminar, tu falavas na questão da tua infância ter sido de porta em porta e que viveste, só estavas a ser de forma propositada, não é? Não havia mais nada que tu planeasses a não ser. E que para ti era muito natural, então, entrares numa porta, saíres nas traseiras da outra e estar uma pessoa à mesa e receber-te, e depois falavas com uma pessoa de 40 anos, depois já falavas com uma pessoa de 80, e depois todas as pessoas viviam esse espírito, e esse espírito foi-te mostrado. Depois foi necessário tu voltares a um lugar de inexistência desse espírito de comunhão para o reconquistares internamente. Então isso para mim é essa cultura da união e da comunidade para uma possibilidade de cura, como diz a Sofia, para nos podermos curar, potencia muito a evolução do planeta. Daí tornar-se um património, não é? Daí tornar-se a comunidade ser um património. E é isso que nós estamos todos juntos a querer construir em consciência,
e através desta máxima que é a sensibilidade, porque sabemos que muitas comunidades estão a se desenvolver, muitas passam por processos incríveis de evolução, mas eu acredito que há algo de inédito a querer nascer e que tem a ver com este coração e que tem a ver com este coletivo que está ligado à alma de Portugal, não por uma questão de nacionalismo, e já sabemos disso, e que tem uma missão muito específica, também porque a energia que aqui vibra tem essa missão e é por si só, não faz de propósito para ser a energia que é. Então, obrigada, Catarina. Quero agradecer-vos muito, 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 muito mesmo. Para mim, este círculo também foi uma representação desse ser natural e da partilha natural do que me vai na alma. Mais do que... Eu, ao longo da minha vida, acumulei muito conhecimento intelectual e criei muito apego, né, pelas coisas que sabia. E encontro-me agora numa fase muito mais rendida à sabedoria do meu coração e da minha alma e àquilo que... porque não existe nada em isolamento. Aquilo que mais inspira o estado em que eu estou aqui hoje é esta consciência de que nada existe em isolamento. Nenhum conhecimento é válido e é importante, tem relevância ou tem sentido e significado em isolamento, quando é só para o benefício da pessoa que o está a adquirir. E ele reconstrói-se da nossa própria sabedoria, ganha maior definição, clareza e discernimento quando nos entregamos à partilha, à escuta dos círculos com os quais queremos partilhar essas palavras e essa sabedoria. E é assim que me movimento hoje em dia. Estou muito, muito grata pela oportunidade de trazer esta consciência da comunhão, da união, que para mim está além, está mesmo além da própria transcendência e da própria presença. Eu sinto que durante algum tempo trabalhei muito o estado de presença, inclusive a de transcendência do ego, mas esses arquétipos, esses conceitos levavam-me mais uma vez num caminho individual. Ao passo que a força, a chama da comunhão e da união, para mim tem uma força muito maior para me levar realmente a transcender e a estar em presença e em ser conectada nessa quinta dimensão na qual a sensibilidade é mestre, é mãe, e que nos inspira aos pensamentos sempre mais elevados, as palavras mais claras e os sentimentos mais profundos. Estou muito grata por me sentir parte de toda esta tapeçaria de corações, de histórias, de almas, toda esta tapeçaria multidimensional que me está a ajudar a encontrar-me também e a redefinir o meu propósito, a minha essência, através daquilo que sinto como este coletivo. Muito, muito obrigada.